Mateus capítulo 9, versículos de 27 a 31. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: "Tende piedade de nós, filho de Davi." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: "Vós acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Palavra da salvação. Essa passagem de hoje, o comportamento dos cegos, ele nos mostra como alcançar um milagre em nossas vidas. Começa aqui no versículo 27. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram. Como assim? Seguir Jesus. Ei, primeiro passo para alcançar um milagre é seguir Jesus. Você já viu até que a gente recebe muito na internet hoje, exatamente: você gostaria de aprender como fazer massa de bolo? Me siga. Você quer aprender a ganhar mais dinheiro? Me siga. Você quer aprender a fazer isso e isso? Me siga. Você quer um milagre? Siga Jesus. Entendeu? E está bem atual para nós. Partindo Jesus, 2 cegos o seguiram. Meu irmão, e aí? Escreva: eu sigo Jesus. Quem já segue, escreve. Quem não segue, não adianta, você vai dizer: vou seguir. Mas quem já segue, diga: eu sigo Jesus. Quem não segue, diga: eu vou seguir Jesus. Coloca nos comentários. Os passos para alcançar o milagre, eles têm uma sequência que devemos seguir. Essa sequência faz o quê? As coisas caminharem bem. No versículo 27, seguir Jesus é uma necessidade. Veja quantas pessoas andam perdidas hoje. Vejam quantas pessoas andam desnorteadas hoje. Quantas pessoas andam desorientadas, parecendo uma barata tonta, rodando em círculos sem chegar a lugar nenhum. É só você ver alguns certos influenciadores que só influenciam coisas ruins, têm milhões e milhões de seguidores. Não estou falando dos bons, não. Tem muita gente boa, tem muita coisa boa. Mas, às vezes, é bem estranho. Por exemplo, quando eu vi, alguém me mandou uma pessoa falando um monte de bobagem, e aí quando eu fui ver, uma pessoa sem noção, mal vestida, sabe? Assim, quando eu falo mal vestida, é se vestir com a roupa de baixo, não é? Para se apresentar, para mostrar o corpo. Aí você vai ver, a pessoa tinha 30, 40, 50 milhões de seguidores. Mas por que as pessoas estão seguindo? Exatamente porque estão perdidas, desnorteadas, inclusive seguindo as pessoas erradas. É preciso seguir Jesus? Isso aqui é muito forte. Mas por que eu preciso seguir Jesus? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue terá a luz da vida. Ei, por que tantas pessoas estão andando nas trevas? Porque estão seguindo trevas. Por que tantas pessoas estão perdidas em certas coisas? Porque estão seguindo isso. Eu preciso seguir a Jesus para que eu possa encontrar o verdadeiro caminho. Seguir Jesus é estar na rota certa. Seguir Jesus é não ter dúvidas que por aqui dá certo. Não é tentar. Quem segue Jesus não tenta. Quem segue Jesus segue o caminho. E vai dar certo. Com certeza. Está na rota certa, está no caminho certo. Eu não sei quem você tem seguido, mas eu convido você hoje a dar o passo que aqueles cegos deram. O primeiro passo que eles deram, mesmo sendo cegos, eles começaram a seguir Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, não é fácil para um cego seguir alguém. Quero só dizer para vocês que eles deram um exemplo. 2 cegos seguiram a Jesus. E é difícil porque eles não enxergavam. Para seguir Jesus, o que eles fizeram? Esforço. E tanto é que eles gritam, porque estava ficando difícil. Estava ficando difícil. Quem segue Jesus, eu vou te dizer, não é Maria vai com as outras. Sabe muito bem onde quer chegar. E sabe muito bem qual o caminho a seguir. Quando você começa a seguir Jesus, você não é um perdido como muita gente que vive assim. Quem não segue Jesus, sabe, quem segue Jesus não vive na dúvida. A maioria das pessoas que não o seguem vive na dúvida. Não entra no abalo, nem no embalo de ninguém. Não. Sai do efeito manada. Por que todo mundo está indo?
As pessoas às vezes prejudicam por causa disso. Todo mundo vai para uma coisa, todo mundo vai porque todo mundo está indo. E eu quero dizer para você, isso é o efeito manada. Vai, todo mundo vai. Aí todo mundo vai para lá, vai para lá. Aí vai para cá, todo mundo agora está fazendo isso, está fazendo isso. Você perceba nas modas, as modas ridículas que às vezes atingiam só as mulheres, hoje estão atingindo os homens também. Não é? Entendeu? Por quê? Porque está todo mundo usando, a pessoa usa. Sinceramente, a pessoa não acha bonito, ninguém, mínima lógica de não achar bonito. Mas você simplesmente olhou, você achou normal. Não é sobre achar bonito ou feio, é sobre você achar normal, porque você está vendo várias pessoas usando, especialmente do seu ciclo. E aí você acaba usando também, vestindo também, fazendo também. Ou seja, está perdida, Maria vai com as outras. Não importa se é feio ou bonito, importa estar igual a todo mundo. Entende isso? Meu irmão, quem segue Jesus não é Maria vai com as outras, não é um perdido na vida. Diga, eu não sou um perdido na vida. Não, você não é. Sabe onde quer chegar, sabe qual é o caminho a seguir. Você tem rumo, você tem direção. E isso é forte, essa é a graça especial de termos uma rotina espiritual. É termos rumo e termos direção, é não sermos perdidos na vida, é não sairmos fazendo coisas que não têm sentido, é sabermos o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo. E isso faz toda a diferença no mundo. Versículo 27. Continua. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram. Primeiro passo, seguir Jesus. O seguiram gritando. Interessante, né? Seguiram Jesus gritando, tem piedade de nós, filho de Davi. Tem piedade de nós, filho de Davi, meus irmãos. Segundo passo, Geraldinho, primeiro passo, seguir Jesus. Segundo passo, clamar a misericórdia. O segundo passo é o clamor. Veja que os 2 cegos literalmente se esforçaram para seguir Jesus e eles clamaram. E eles gritaram, tem piedade de nós. E é interessante que em Isaías 58, 9, diz assim, então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Meus irmãos, o Senhor responde a todo aquele que o invoca, todo aquele que clama. O Senhor responde. Ao que grita por socorro, ele diz, eis-me aqui, meu filho. Eu vim te resgatar. O Senhor está dizendo hoje, você que está clamando por socorro, eis-me aqui, meu filho. Eu vim te resgatar. Eu vim te salvar. Não tenha medo de clamar ao Senhor no meio da sua angústia. Ele sempre virá em socorro daqueles que o buscam. Não tenha medo de clamar ao Senhor no meio da sua angústia. Não. Ele sempre virá em socorro daqueles que o buscam. Sempre. O Senhor sempre virá em socorro. Você buscou, você bateu, a porta vai se abrir. Você buscou, vai encontrar. Jesus quem diz isso. A palavra de Deus nos garante isso. Batei-vos será aberto. Procurais e encontrareis. Pois todo aquele que pede, recebe. Meu irmão, minha irmã. Inclusive, nos confirma em Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, se abrirá. Muita gente não está batendo, não está ouvindo. Ah, Geraldinho, é forte assim? É. E por que você não está na vida de oração? Por que você não está seguindo Jesus? Por que você não tem rotina espiritual ainda? Aí depois está reclamando, mas Deus não me escuta, Deus não faz isso. Ei, você não está dando nenhum passo, você está precisando de um milagre, mas não está dando passo. Você não está seguindo Jesus. Você não está levantando um clamor. Ora, meu irmão, se você não está fazendo isso nem na precisão, tu imagina quando estiver tudo bem. Porque eu quero dizer para vocês que até os momentos de dificuldade são oportunidades de encontrarmos a Deus. Oportunidade de voltarmos o nosso coração para Deus. Quantas dificuldades que eu já passei e que passo, eu sempre entendo, eu sempre tenho uma visão espiritual dessa dificuldade como uma oportunidade de eu voltar o meu coração para Deus, de eu estar mais íntimo de Deus, de seguir mais Jesus de perto, de levantar um clamor a Ele. Então eu quero te dizer que a dificuldade que você passa hoje, ela é uma oportunidade.
oportunidade da maior graça de todas, que é seguir Jesus. Quem está com Jesus, quem tem intimidade com o Senhor, quer ter uma rotina espiritual. Não tenha medo de clamar. Mesmo no meio da sua angústia, Deus virá ao seu socorro. Hoje é o dia de você clamar. Ei, você que chegou aqui hoje, meio que perdido, você não tem rotina espiritual. Ei, você que não é combatente ainda. Ei, você que chegou aqui hoje meio que perdido. O Senhor te atraiu. A graça de Deus te atraiu para que você ouvisse essa palavra. Não tenha medo de clamar ao Senhor no meio da sua angústia. Você só está assistindo esse vídeo porque você está vivendo uma angústia. Você só está escutando essa palavra porque você está vivendo um momento difícil. Não tem problema. O Senhor vem em socorro daqueles que o buscam. Que bom que você veio, mesmo que seja num momento tão difícil. Saiba que o Senhor vem em teu socorro e Ele diz: eis-me aqui, meu filho. Eu vim te resgatar. Eu vim te salvar. Eu te levanto com a minha destra vitoriosa. O Senhor hoje te levanta e Ele te dá a vitória. E diz: que bom que você veio. Permaneça agora. Permaneça em Deus. Essa é a maior de todas as graças. Foi ter reencontrado Jesus. As outras serão dadas por acréscimo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todo o resto será dado por acréscimo. Você nem sabia ou nem lembrava dessa palavra, não é? Mas agora você veio buscar a Deus. O resto vai ser acréscimo na sua vida. Peça, clame, grite, não tenha vergonha nem receio. Repito, peça, clame, grite, não tenha vergonha ou receio de buscar o Senhor. Se você precisa de uma intervenção divina, se você precisa de um milagre, faça a experiência, pois para Deus nada é impossível. Faça a experiência assim como esses dois cegos fizeram. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Jesus hoje pergunta para você e para mim: você acredita que eu posso fazer isso? Diga: sim, Senhor, eu tenho fé. Meu irmão, este é o último passo. E ele é sempre o desfecho para alcançar o milagre. O primeiro passo é seguir Jesus. O segundo é clamar. O terceiro é ter fé. Meu irmão, ter fé no Senhor. Jesus faz questão de perguntar se eles tinham fé. Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Vocês imaginem que pergunta assim, simples. Que pergunta elementar que Jesus faz. Mas Jesus queria o quê? A fé. Tenha fé. Muitas vezes, nossa oração, ela é da boca para fora. Muitas vezes. E nos falta aquela fé. Se eu peço com a boca, mas não creio no coração e na mente, nós quebramos o processo. Não é só eu dizer: Senhor, me dá esta graça da boca para fora. Não, eu preciso crer, porque Jesus responde assim. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Palavra da salvação. Se não tenho fé em Jesus que Ele pode realizar, quando Ele disser assim, esse momento é o momento que vou saber se é da boca para fora ou se eu creio com a mente e com o coração. Jesus podia ter dito só assim: que seja feito um milagre, não é? Mas Jesus não diz não, Jesus diz assim. Quando Jesus pergunta, Ele prova e Ele comprova. Vocês creem que eu posso fazer isso? Sim, eles creem. Jesus disse: pois então, que seja feito conforme a vossa fé. E eles tinham fé? Tinham, pois os olhos deles se abriram. Quando Ele disser: faça-se conforme a vossa fé, os nossos olhos, se for só da boca para fora, não se abrirão. Mas se eu creio, milagres acontecerão. Se você crê, milagres acontecerão. Siga Jesus. Clame a misericórdia. Tenha fé. Siga a Jesus. Clame a misericórdia. Tenha fé.
aí sim você se tornará um colecionador de milagres na sua vida. Porque se eu creio, milagres acontecerão. Se eu creio, milagres acontecerão. Escreva, eu creio, Senhor. Pode escrever, eu creio, Senhor. Geraldinho, minha fé ainda está titubeando, então peça. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé.